Georg Cantor. A ideia seminal de Cantor foi estender o conceito de conjuntos finitos para conjuntos infinitos, aplicando o conceito de equivalência 1 a 1 aos conjuntos infinitos. Cantor definiu como conjunto denumerável aquele equivalente ao conjunto dos números naturais, de modo que cada elemento pode ser colocado em correspondência 1 a 1 com os números naturais, 1, 2, 3, etc. Neste ponto, nossa intuição nos diz que se contarmos somente os números inteiros pares, eles serão em menor número que todos os números naturais. Essa impressão, porém, é falsa, uma vez que podemos estabelecer correspondência 1 a 1, como na figura. Como vemos, o conjunto de números naturais é equivalente aos conjuntos de números pares, potências, etc. Mais importante, esses conjuntos, embora infinitos, são subconjuntos dos números naturais. Cantor então definiu de maneira notável: um conjunto infinito é aquele que pode ser colocado em correspondência 1 a 1 com um subconjunto próprio de si mesmo. Por subconjunto próprio de S, queremos dizer um subconjunto S' de S consistindo de alguns, mas não de todos os elementos de S. Por exemplo, o conjunto S' dos números pares é um subconjunto do conjunto S dos números inteiros. A frase acima parece dizer que o todo é igual a uma parte, o que no domínio do infinito é pura verdade. Nesse ponto, Cantor colocou uma outra definição fundamental. Um conjunto S é denumerável se pode ser colocado em correspondência 1 a 1 com os números naturais. O número que representa o número de elementos em um conjunto denumerável é Aleph-Null. Dizemos então que a cardinalidade dos números naturais é Aleph-Null. Mas que dizer dos números racionais que? Será possível colocar em correspondência 1 a 1 os números Q com N? Cantor provou que sim e demonstrou da seguinte forma: o conjunto dos números racionais é denumerável, ou seja, tem cardinalidade Aleph-Null. O conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Vejamos a prova. Considere os números racionais ordenados de maneira tal que na primeira coluna apareçam todas as frações com o numerador igual a 1. Na segunda coluna, todas as frações com o numerador igual a 2. Na terceira coluna, todas as frações com o numerador igual a 3, e assim por diante. Ao mesmo tempo, na primeira linha, todos os denominadores são iguais a 1. Na segunda, são iguais a 2. Na terceira, são iguais a 3 e assim por diante. Dessa forma, e eliminando os valores repetidos, como 3/3 ou 2/4, todos os números racionais são listados nessa tabela uma única vez. Então, podemos colocar os números racionais Q em correspondência 1 a 1 com os números naturais N. E, portanto, os números naturais Q têm cardinalidade Aleph-Null. Nesse ponto, poderia parecer que todos os conjuntos de números teriam cardinalidade Aleph-Null. Mais uma vez somos surpreendidos quando Cantor provou a existência de conjuntos infinitos não denumeráveis e, portanto, com cardinalidade diferente de Aleph-Null. O intervalo dos números reais entre 0 e 1 não é denumerável. O conjunto dos números reais é uma extensão do conjunto dos números racionais, que engloba não só os inteiros e os fracionários, positivos e negativos, mas também
todos os números irracionais. Lembre-se que o conjunto dos irracionais é formado pelos números que são dízimas não periódicas, ou seja, decimais infinitos que não possuem uma repetição de números após a vírgula, como por exemplo π igual 3, 14, 15, 9, etc. Aqui vai a prova. Vamos assumir que o intervalo entre 0 e 1 seja denumerável, isto é, todos os seus elementos podem ser colocados em correspondência 1 a 1 com os números naturais n. Todos os números reais podem ser expressos em termos de frações ou decimais infinitos. 0,9999 indefinidamente é igual a 3,0000 indefinidamente. Vamos desenvolver a tabela na qual a cada número natural n colocamos um correspondente número real entre 0 e 1. Se isto realmente for uma correspondência 1 a 1 entre os dois conjuntos, todos os números entre 0 e 1 aparecerão na coluna da direita. Agora considere o número b igual a 0, b1, b2, b3, b4, etc., que construiremos da seguinte maneira. Escolha b1, o primeiro dígito de b, com qualquer valor diferente do primeiro dígito de A1, neste caso 5, mas diferente de 0 e 9. Escolha b2, o segundo dígito de b, com qualquer valor diferente do segundo dígito de A2, neste caso com qualquer valor diferente do enésimo dígito de AN, mas diferente de 0 e 9. Por exemplo, poderíamos escolher b igual a 0,6592, etc. Agora observe. Primeiro, b é um número real, visto que ele é uma expressão decimal infinita. Ele só não pode ser 0,000 e 0,9999 igual a 1. Portanto, ele deve aparecer em algum lugar na coluna da direita. Mas b não pode aparecer na sequência acima, pois ele é diferente de A1, A2, A3 e até a n, uma vez que difere de cada um deles em pelo menos uma das casas decimais. Então, enquanto 1 nos diz que b deve aparecer na coluna direita, 2 nos diz que isto é impossível. Isto nos leva a concluir que a nossa hipótese original é falsa e, portanto, por contradição, temos que concluir que a correspondência 1 a 1 é impossível. Logo, o conjunto de números reais no intervalo 0 e 1 não é denumerável. Assim, Cantor demonstrou que muitos conjuntos infinitos, em particular o conjunto dos números reais R entre 0 e 1, tem mais elementos que o conjunto dos números naturais n e, portanto, tem cardinalidade diferente de Lepnau. Ele chamou a cardinalidade dos números reais entre 0 e 1 de continuum C. Mas Cantor foi além dessas conclusões e apresentou outros resultados extraordinários. A união de dois conjuntos denumeráveis é denumerável, o número de racionais é muito maior que o número de racionais. Na verdade, a quantidade de números racionais é insignificante perto da quantidade de números irracionais. O conjunto dos números algébricos é denumerável, porém, o conjunto dos números transcendentais não é denumerável, sendo estes existentes em muito maior quantidade que os algébricos. Todos os inteiros e números racionais são algébricos, assim como todas as raízes dos inteiros. Por exemplo, a raiz de 2 é um número algébrico, igual ao comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo, com catetos de comprimento igual a 1. Note que na época poucos eram os números transcendentais conhecidos, como π, e mais, a transcendentalidade de π não tinha ainda sido provada.